Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Quando lembro dos momentos em que estudava na escola, lembro que nos ensinaram muitas coisas sobre o nosso planeta. E uma das coisas que me vem à memória é sobre as camadas da atmosfera terrestre, que eram ensinadas pelos professores de geografia. O que me fez trazer esse vídeo para vocês, pois acredito que muitos têm bastante dúvidas sobre as camadas da nossa atmosfera, querendo saber qual a sequência, qual a distância que cada uma se encontra da Terra, pelo que cada camada é responsável. Fique comigo nesse vídeo e vou te explicar tudo, parte por parte. Mas antes de iniciarmos o vídeo, se você já estiver gostando, peço que deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Seguiu todas essas etapas? Se sim, então vamos ao vídeo de hoje. As camadas atmosféricas do nosso globo terrestre é super importante para nós, seres viventes, porque elas têm funções extremamente fundamentais. E nessas funções, inclui proteção do nosso planeta contra raios ultravioletas vindo do Sol, nocivos à saúde. Também a proteção contra meteoritos ou objetos estranhos, que quando entram nas camadas da atmosfera, eles são fragmentados pelo processo de combustão, fazendo com que esses meteoritos não cheguem à superfície terrestre. E também fazer com que a temperatura do nosso planeta fique sempre estáveis através do processo conhecido como efeito estufa. As camadas da atmosfera terrestre é conhecida como camada gasosa, que é composta por vários gases, como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, argônio e entre outros gases. Esses gases nunca se dissipam por conta da atuação da gravidade. Na atmosfera, há também concentração de vapor d'água, elemento que se reduz à medida que a altitude diminui. O vapor d'água atua influenciando nas dinâmicas da temperatura, tanto absorvendo como emitindo calor. Como já sabemos que a atmosfera do nosso planeta é constituído por camadas e por gases, é importante citar que essas camadas que compõem a atmosfera não têm cor, nem cheiro e nem gosto. Então, possivelmente a olho nu, não veremos as divisões se viajássemos para fora do planeta, por exemplo. Mas, pelos estudos feitos e apresentados, sabemos que essas divisões estão lá. A atmosfera do nosso planeta é dividida em 5 partes, no caso, 5 camadas. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vou explicar cada uma delas para vocês compreenderem o funcionamento e a importância de cada camada. Troposfera é a primeira camada e a mais próxima da crosta terrestre, onde contém o ar que respiramos, indispensáveis para a vida humana e outros seres vivos do nosso planeta. Essa camada constitui cerca de 80% da massa atmosférica. No caso, maior que as outras camadas na sua composição, estão presentes o oxigênio, com 21%, nitrogênio, com 78%, e 1% de outros gases, como argônio, vapor d'água e dióxido de carbono. Esses gases, a qual eu citei, são totalmente necessários para o início e a manutenção da vida. É na troposfera que concentra-se a maior parte do vapor d'água, que é evaporado e transpirado da superfície terrestre. É a camada mais densa da atmosfera, e a distância em quilômetros da crosta terrestre até o limite da camada, que podemos chamar também de altitude, é de aproximadamente 17 quilômetros ou 17.000 metros. Quanto mais alto o ponto, menor é a quantidade de gases e também menor é a temperatura, que a cada 1.000 metros cai em média 6,5 graus Celsius. Então, chegando perto do limite da troposfera, veremos que a temperatura
é de menos 60 graus Celsius. É nessa camada da atmosfera que circulam os aviões comerciais, balões, acontece todos os fenômenos meteorológicos. Entre a troposfera até a próxima camada, existe a tropopausa, que é a zona limite entre essas duas camadas. Ela é conhecida como camada de transição. Não acontece muita coisa ali, a não ser o caimento de 2 graus da temperatura. Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela contém a camada de ozônio, que é uma barreira de gás responsável por proteger o nosso planeta dos raios ultravioleta. Em outras palavras, a camada de ozônio filtra esses raios, fazendo com que não seja prejudicial para nós seres viventes. A estratosfera é composta por 90% do gás ozônio. É onde também que 90% dos raios ou radiação ultravioleta B é absorvida. Essa radiação está associada a problemas de visão, envelhecimento precoce e casos de câncer na pele. Por isso, nunca se esqueçam de se protegerem quando tiverem que estar expostos ao sol por um longo período de tempo. Essa camada pode chegar a 50 quilômetros de altura, e por estar tão longe da superfície terrestre, há pouco fluxo de ar que se movimenta no sentido horizontal e é muito estável. Quase não apresenta nuvens, e os raios ultravioleta, que são absorvidos do Sol, se transformam em calor e mantêm a temperatura do planeta em perfeitas condições para a vida de todos os seres vivos. A temperatura que podemos encontrar na estratosfera é de menos 60 a menos 80 graus Celsius. É nessa camada que transitam os aviões supersônicos, balões meteorológicos, pois não há turbulência por ali. Assim como a troposfera tem a tropopausa como transição, a estratosfera também possui a estratopausa até chegar à próxima camada, que falaremos sobre ela agora. Mesosfera é a terceira e intermediária camada mais próxima da superfície terrestre, que está a uma altitude entre 50 e 80 quilômetros de distância, e a sua temperatura pode atingir até menos 90 graus Celsius. A mesosfera é considerada a camada mais fria da atmosfera terrestre. É nessa camada que os meteoros são queimados e se tornam em fragmentos, fazendo com que se origina as chamadas chuvas de meteoro, que podem até cair na superfície terrestre, mas sem risco ao ser humano ou os animais. Isso acontece por conta da densidade elevada de gás que possui nessa camada, fazendo com que ocorra o processo de combustão, isto é, a queima. Pode parecer estranho que aconteça combustão em um lugar que traz baixíssimas temperaturas. Como é uma área difícil de ser analisada cientificamente, essas são uma das poucas informações que são extraídas de lá. O que sabemos é que também os gases que compõem essas camadas são rarefeito, isto é, em menos porcentagem comparada às outras camadas mais próximas da Terra. Por isso, a presença dos raios ultravioletas vindos do Sol são mais incidentes. Além dos gases, possui ferro e outros metais que compõem a mesosfera. Na mesosfera, também se formam as intrigantes nuvens noctilucentes, composta por minúsculos cristais de gelo, que só são visíveis quando iluminados por baixo no pôr do sol. Termosfera. Também conhecida como ionosfera, a termosfera é a camada mais extensa, podendo chegar a 500 km de altura, e varia entre 80 e 300 km de espessura dentro da camada. Ela absorve as ondas de radiação vinda do Sol, que originam grandes concentrações de íons, que ao penetrar na camada, é interceptado pelo magnetismo da Terra e direcionado para os polos, e que depois disso colidem com átomos e moléculas de oxigênio e nitrogênio, que são temporariamente energizados. E quando estes átomos e moléculas retornam do seu estado energizado excitado, eles emitem energia em forma de luz, cujo nós podemos ver de alguns lugares do nosso planeta, principalmente dos polos, o que conhecemos por auroras polares.
Caso queira saber mais sobre esse fenômeno, temos um vídeo em específico aqui no nosso canal. Essa camada também é conhecida como ionosfera por possuir íons, que está relacionado a este fenômeno. Lá quase não possui oxigênio, o que se torna impossível de respirar, e a temperatura é por volta de 1000 e 1500 graus Celsius, o que também se torna impossível de ir para lá sem um equipamento ou um traje espacial. É importante citarmos que os íons presentes na termosfera são responsáveis por receber e transmitir as frequências de rádios, e lá se localizam a maior parte dos satélites que orbitam o nosso planeta. E entre a termosfera e a próxima camada existe a termopausa. Exosfera. Essa é a última camada do nosso planeta. É a mais longe, chegando a 600 quilômetros de distância da superfície terrestre, e representa a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Lá o ar é extremamente rarefeito, e as moléculas de gases de hélio, hidrogênio e oxigênio atômico são presentes por lá. São muito afastadas e por isso não são classificadas como gases, por conta da baixa densidade e também por causa da força da gravidade que faz pressão com a Terra. Essa camada também é conhecida como magnosfera, pois os movimentos dos íons é condicionado pelos campos magnéticos da Terra. A sua temperatura pode chegar a 1000 graus Celsius. Mas devido à rarefação do ar, o calor não se propaga apenas quando algo vai atravessar a exosfera, seja para entrar no planeta ou para sair. Então lá, como já é considerado praticamente um vácuo, o que predomina é um frio constante. Então para irmos para lá, é necessário naves espaciais. O que podemos encontrar por lá são os ônibus espaciais, o telescópio Hubble, lixos espaciais, satélites e entre outros objetos. É isso aí, curiosos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like e seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe sugestões de vídeo nos comentários. E até a próxima, curiosos. Tchau!